Marina, muito obrigado, Cláudio, muito obrigado, Cebi. É sempre muito bom estar com vocês. É lógico que eu gosto muito mais quando a gente está presencialmente, porque aí dá para sentir o calor humano naquela sala ali do edifício Joel, ou em outras circunstâncias que a gente já se conheceu. Mas se é isso que nos é possível, bem-aventurado seja essa possibilidade de estarmos nos encontrando, ainda que com toda a frieza de uma telinha, mas sentindo vibrações. Eu gostaria de começar reverenciando a memória de tantas e tantos que partiram nesses últimos meses. Lembro que a irresponsabilidade de pessoas, governos, igrejas, a cada dia mais, retira nosso direito ancestral de enterrar os nossos mortos. Mesmo quando o óbito é por outra causa, como foi o caso do nosso querido Ângelo Pim, perdemos todos e todas o direito de dizer o último adeus, o abraço silencioso em companheiras, em companheiros, em filhas, em filhos, em amigos e amigas. Definitivamente recuso-me a aceitar que é assim mesmo. E lembro o simbólico gesto das mães da Praça de Maio, que fincaram pé no direito de sabedoria, de saberem onde seus filhos, suas filhas foram enterradas pela ditadura argentina. Homenageio todas e todos que se dedicaram para que entre 20 de novembro e 10 de dezembro possamos celebrar. No dia 20, celebramos o Dia da Consciência Negra. Anteontem, dia 25, o Dia Internacional contra a Violência com as Mulheres. No dia 1º de dezembro, celebraremos o Dia Mundial do Combate à AIDS. No dia 6/12, estaremos lembrando o massacre de 14 mulheres na Escola Politécnica de Montreal, o que ensejou uma reação maravilhosa de homens contra violências contra a mulher. E no dia 10/12, coroando esses 21 dias de celebrações importantes que nos tocam tanto, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, otorgado em 48 na ONU. Celebrações que indicam que é longo o caminho para quem defende a igualdade entre humanos. Longo e árduo, por isso, só nós podemos percorrê-lo. Passo a passo, às vezes para frente, às vezes para trás. Bem, antes de qualquer coisa, bora liberar o feminino que habita em nós. Eu acredito que a conexão do professor Arlindo tenha caído. Para passarmos a tecer caminhos, ao invés de pretender construí-los. Voltei? Voltou. Há tempo de fazer a minha primeira proposta. E a minha primeira proposta é: chega de reagir. O jogo imposto por menos de 1% da população já está perdido para os 99%. Este jogo, conforme as regras que eles estabelecem. Não adianta reagir. Bora agir. Vamos agir. Estabelecer uma outra roda, uma outra ciranda, uma outra gincana que se paute pela alegria, pela diversidade, pela pluralidade e o cuidado de todos com todos os seres viventes. Como é que a gente pode fazer isso? Eu sugiro que a gente visite territórios de afetos. E por afeto aqui, no sentido de que nos dizem respeito, que sinalizam como nos colocamos no mundo. A minha segunda proposta
A minha segunda proposta é visitar territórios para mudar o que achamos importante. E aí, sempre tem a pergunta, por onde ir? Eu diria que a gente pode e deve começar, ou eu estou sempre pretendendo começar, pelo território que mais me assusta, eu mesmo. Esse é o primeiro território. Desde que nasci lá na São Gabriel da Palha, até esse momento em que eu falo para vocês de Vitória. Né? Vamos passar pelo território do outro, sair de mim mesmo e olhar para o outro, olhar para a outra, respeitando-o, identificando o que nos é comum. E temos muita coisa em comum com cada outra e com cada outro que interagimos. Depois vamos passar pelo nosso território, território que já não é mais eu, o território que já não é mais você, Marina, não é mais você, Cláudio, não é mais você que esteja nos vendo, nos ouvindo, seja nesse momento, seja a posteriori. Nosso território que contempla muitas e muitos outras e outros, permeado pela diversidade e pluralidade a ser admirada e valorizada. Essa diversidade e essa pluralidade, aquele 1% quer banir, porque o que eles querem é nos pasteurizar e tentar fazer com que a gente acredite que só somos nós quando seguimos os preceitos deles do eu e eu sozinho. Mas, afinal de contas, como é que a gente faz isso? Eu acho que a primeira coisa que, de repente, a gente pode fazer é entrar em contato com os capetas interiores e aprender a recondicioná-los. Eu tento entrar em contato, eu vou falar de mim, né? Pode ser que vocês só tenham anjinhos aí dentro de vocês. Eu tenho os capetas dentro de mim. E eu tenho que buscar, eu estou tentando, ainda continuo, né, aprendendo a recondicioná-los. E conhecer que minha prática, para além do meu discurso, pode me denunciar pelos armários de banheiro, do quarto e da despensa. Às vezes, e muitas vezes, eu tenho um discurso que, na hora que alguém for lá dar uma olhadinha, olha, preservação do meio ambiente, vai lá dar uma olhadinha no armário do meu banheiro, no armário da minha cozinha, vai dar uma olhada na despensa, e lá vai estar, eu posso ser denunciado. Né? Será que tudo aquilo que eu tenho nos meus armários são possíveis de se sustentar ao longo do tempo? Será que eles são perenes? Então, eu acho que a gente precisa ver o que ali externaliza o que penso e falo. O que ali reflete o que me impressiona com tudo que dizem marqueteiros. Porque eu sou bombardeado, não sei se vocês conseguem não ser bombardeados, mas eu sou bombardeado o dia inteiro, 24 horas por dia, inclusive quando estou dormindo, por marqueteiros que usam o que há de mais avançado da neurociências para me subjugar a necessidades que eu nunca podia imaginar que eu tivesse. Que eu, inclusive, não tinha há 5 anos atrás, não tinha 10 anos atrás, nem para lembrar quando eu saí de São Gabriel da Palha, nem para lembrar quando eu cheguei em Vitória em 55. Mas eles vão lá e dizem, olha, Arlindo, você precisa disso. Afinal de contas, você, para ser admirado, para você ser respeitado, você tem que usar tal coisa, você tem que aparentar tal coisa. O que ali, nos meus armários, nos meus pertences, dá curso à destruição da natureza, em nome de confortos que só conhecemos nas últimas décadas
citando, tem alguns confortos que a gente não tinha a mínima ideia de que viriam a surgir, eu diria, há 10 anos atrás. Né? E depois eu posso conversar muito sobre alguns desses confortos que são de agora, de muito recente, e que, de repente, virou questão de vida ou morte, se eu os tenho ou não os tenho. Entrar em contato com territórios, saindo de mim, entrar em contato com territórios que me cercam, a minha vizinhança, o meu bairro, a minha cidade. O que falta em termos de humanidade, de solidariedade, de cuidar dos seres viventes nesses territórios que eu visito? E aí eu preciso agir. Eu preciso agir no tecimento, na costura, essa coisa bem feminina, mas que não é privilégio das mulheres, não. Né? A única coisa que dizem ser privilégio dos homens é o construir, aquela coisa robusta, aquela coisa de mover pedras e implodir coisas. As mulheres, todos nós que temos o nosso feminino, podemos tecer, podemos costurar. É sempre bom te lembrar que lá nos nossos canaviais de Pernambuco, as fantasias para o maracatu são bordadas pelos canavieiros, pelos aqueles rudes que trabalham, tá, no corte da cana, são eles que tecem a sua própria fantasia. No tecimento, precisamos tecer, precisamos costurar um novo normal. Muito além, muito mais concreto do que um outro mundo possível. O novo normal é o que há, está muito mais concreto do que aquele desejo, do que aquela nossa utopia de um outro mundo possível. Por que ele é mais concreto? Porque ele começa aqui e agora. Acolher e cuidar de quem? E aí é nossa ação. Nós precisamos agir no sentido do acolhimento e do cuidado com quem nem o básico tem. Não tem alimento saudável, não tem roupa adequada, não tem moradia, não tem saúde, não tem educação, não tem trabalho, não tem respeito dos poderes constituídos. Por quem está cada vez mais próximo, nós temos que agir no sentido de estarmos cada vez mais próximos daqueles que convivem com a distopia e com elas e eles que precisamos costurar utopias. Essa utopia que nós acabamos de cantar. Porque se nós deixarmos por conta do que circula 24 horas por dia, só nos resta a distopia. E é distopia que é pior, que está sendo incutido na cabeça, no coração de crianças, de jovens e de nós idosos. O que nos dizem que nos resta é a distopia. Mas nos diz o poeta capixaba que não. A palavra utopia nos habita. E nós vamos pegar o ganzá e vamos para a rua gritar a palavra utopia. Também temos que agir no sentido de semear e colocar na prática o que desejamos enquanto comunidade para o novo normal. E, por favor, não me venham com essa churumela de que o novo normal é voltar para a situação que nós estávamos antes de março de 2020, ou que nós estávamos em dezembro de 2019, ou que nós estávamos em dezembro de 2018, ou o que estávamos em dezembro de 2016. Aquilo não é normal. Nada daquilo era normal. Muito pelo contrário. Em dezembro de 2016, nós vivíamos a anormalidade de um regime que se implantou pelo interesse de alguns poucos, fazendo um total desrespeito para com a democracia representativa, o voto que foi depositada,
e dali para frente todo um processo de desconstrução de tudo aquilo que nós, enquanto sociedade, havíamos construído por um dos momentos ímpares da vida política brasileira, que foi a celebração da Constituição de 1988. Cidadã, íntegra, comprometida com a natureza, comprometida com os bens comuns, comprometida com os seres viventes, todos, inclusive nós humanos, comprometida com um outro Brasil que nós tanto tínhamos sonhado, que a gente achava que tinha conquistado logo depois que saímos da ditadura de 64 a 2005. Soberania, vamos agir, vamos semear e colocar em prática o que a sabedoria, a soberania alimentar, os alimentos que resultem em saúde. Nós podemos agir nesse sentido. Por que o alimento que nós ingerimos diariamente tem que ser o maior causador de doenças que nós temos? Isso não é alimento, isso é pílula para adoecer. Não é à toa que a Monsanto se associou à Bayer. A Monsanto nos adoece com remédios, com alimentos transgênicos, com comida transgênica, que não é alimento, e a Bayer depois vai nos curar com esse monte de remédio que estão todos prontos aí para nos receitar e nos mandar para as farmácias. Né? Então, acho que nós podemos, sim, pensar em soberania alimentar, alimentos que resultem em saúde, alimentos 0 quilômetro, produzidos o mais próximo de nós, inclusive em hortas comunitárias. Nós precisamos também colocar em prática trabalho remunerado para quem pode trabalhar em projetos de melhorias das nossas favelas, dos nossos bairros mais pobres. Nós também temos que agir em nome da saúde, da educação e da inclusão digital, universais enquanto direito de todas e dever do Estado. Esta pandemia na qual nós estamos vivendo escancarou mais um tipo de exclusão, que é a exclusão digital. Nós que aqui estamos, Marina, Cláudia e quem estiver nos ouvindo, ainda somos privilegiados porque temos acesso, ainda que a internet do Cláudio lá na Barra do Jucu seja precária, mas ele tem acesso. Não é? Ainda que a minha internet, eventualmente, mas eu tenho acesso ao melhor que existe em termos de internet, eu tenho acesso a aparelhos, seja o computador, seja o celular. Isto tem que ser um direito de todas e todos, onde quer que estejam, direito ao acesso a aparelhos e a serviços de internet a preços compatíveis com o bolso de todas e de todos, porque não é possível que nós continuemos praticando a exclusão desse mecanismo que, como se a gente tivesse simplesmente excluído o acesso a um livro. Quando a gente exclui a maioria da população, inclusive professoras e professores que, por terem seus salários tão baixos, muitas vezes têm que dividir os seus aparelhos e a sua internet com a companheira que também é professora, ou com o companheiro que também é professor, com os filhos que estão tendo que ter ensino remoto, e aí fica parecendo que isso é um problema de quem não tem acesso. É aquela famosa história, a vítima vira culpado. Não é? É quem mora na periferia que é culpado por não ter acesso. E eu estou colocando isso, eu não estou colocando sob a perspectiva da escola, que é onde provavelmente a Marina trabalhe, não. Eu estou falando da perspectiva da Universidade Federal do Espírito Santo, onde somos uma elite privilegiada. Eu estou falando da perspectiva de professoras, professores, alunas e alunos, servidores e servidoras dos nossos institutos federais, que também têm esse apartheid. Mais de 50% do alunato do Instituto Federal do Espírito Santo
nos seus diversos campi, não têm acesso à internet e, consequentemente, falar em ensino à distância é uma grande balela. Então, eu acho e eu quero insistir que isso pode e tem que começar, sabe aonde? Tem que começar com as nossas prefeituras, o nosso poder local, onde nós estamos mais próximos e onde nós podemos dizer que é muito mais barato, mas é muito mais barato dar esse acesso, que quando eu coloco parece até uma utopia. Não, é absolutamente viável. É muito mais barato isso do que uma série de concessões que são feitas, ou por incentivo fiscal, ou por sistema tributário que tributa menos quem tem mais, inclusive, mais patrimônio. E aí basta a gente olhar a forma como o IPTU é cobrado e como ele pode ser redefinido. Eu estou falando de IPTU, Muito obrigado. Para ficar provada a minha tese, né? Eu moro naquilo que muitos dos meus vizinhos dizem bairro nobre. Não me pergunte o que é um bairro nobre, mas tem muito vizinho meu que acredita nisso. E expressa isso. Pagam por um pacote razoável e aí acontece esse tipo de coisa. Imagina quem mora na favela, quem mora no bairro pobre, que tem menos condições. Então, eu só retomando, isso não pode mais ser problema individual. Isso é um direito universal e é uma obrigação do Estado. Se não é o Estado nacional, porque tem um coiso lá, se não é um governo estadual, porque temos um governador que também se omite nessas questões fundamentais, que seja o prefeito, que nós aprendamos a pressionar, porque esse é um direito. E é muito barato. Eu acho que eu estava mais ou menos dizendo que é muito mais barato do que os incentivos fiscais que são dados e as isenções indiretas que são dadas através de IPTU e a forma como o IPTU é calculado. Nós precisamos agir no sentido de mecanismos que facilitem o círculo virtuoso de compras locais. O que é que a gente pode fazer para incentivar, facilitar o círculo virtuoso de compras locais? Moeda local. E eu não estou falando de nenhuma abstração. Aqui no território do Bem tem, em Vila Velha tem, em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo inteiro tem uma série de experiências muito bem-sucedidas de moeda local. Pregão eletrônico em compras governamentais. Pregão eletrônico pode ser usado para que pequenas e pequenos produtores possam ser fornecedores do poder público através de um mecanismo absolutamente transparente, muito mais transparente do que qualquer processo de concorrência, conforme ela é feita nos moldes que sempre beneficiam as grandes empresas ou os maiores. Através do mecanismo de aplicativos que aproximam quem produz de quem compra. Podemos ter inúmeros. O MST no Espírito Santo já tem um aplicativo. Eu vou lá e entro e peço minha cesta básica e eles me mandam. Eu não preciso ligar para ninguém, mas muita gente não tem esse acesso. Tem muito produtor rural aí que produz produtos agroecológicos e que não consegue, só consegue fazer via o WhatsApp, que é muito mais trabalhoso para eles e muito mais trabalhoso para mim. Minha proposta 3, terceira e última. Não acreditem em nada que eu disse. Experimentem olhar para além da poluição de TVs e das redes sociais. Experimentem. Façam como fazem os cientistas. Cientistas não acreditam em nada, experimenta tudo. Faça como fazem os budistas, não acreditam em nada, experimentam. Não é? Nada do que disse, nada do que eu falei aqui, nada do que eu disse aqui é novo. Já está acontecendo na economia, como sinaliza o Papa Francisco. O Papa Francisco
não está falando de nenhuma nova teoria na economia de Clara e Francisco. Não está falando de absolutamente nenhuma teoria nova. Não está falando de nenhuma iniciativa nova. Ele está simplesmente buscando dar visibilidade àquilo que já acontece no mundo inteiro. Nas comunidades quilombolas, entre os nossos nativos, entre povos das florestas, das águas, entre micro, pequenas e médias empresas no campo, na cidade, em todos os lugares. Está também acontecendo na sociedade, como demonstram mulheres, nativas, negras e negros, LGBTs, principalmente nas favelas e bairros pobres. Já está acontecendo na política, como nos inspira Greta Thunberg e milhões de adolescentes mundo afora, fazendo um outro tipo de política, mas fazendo política. Não é a política no qual a minha geração se acostumou, e de uma certa forma, às vezes até nos viciamos nela. É uma outra política. É uma política de quem diz o seguinte: olha, vocês já tentaram tudo, já tiveram todo o direito, mas vocês não estão me dando futuro. E nós queremos futuro. E nós estamos diante de um movimento político inédito na história da humanidade. Porque ela não está acontecendo entre sábios velhos. Não está acontecendo como foi a chamada revolução, as revoluções no final da década de 60, no início da década de 70, que o máximo que atingiam eram os jovens universitários e jovens acima de 20 anos. Nós estamos falando agora de um movimento político que começa entre pessoas ou com pessoas de 14 anos ou pouco mais do que isso. Mais do que nunca, é hora de transformarmos pensamentos em palavras, palavras em obra. Muito obrigado.